Bom dia, irmãos. Nós vamos ler 3 textos da palavra de Deus. O primeiro se encontra no Evangelho de Jesus, conforme escreveu Lucas, em seu capítulo 22. Nós vamos ler o versículo 54. Depois nós vamos para Atos, ler outro texto da palavra de Deus, capítulo 4, de 1 a 7. Depois Atos 6, 27. O tema da mensagem dessa manhã: atitudes diferentes em cenários iguais. O tema é atitudes diferentes em cenários iguais. A palavra do Eterno nos diz o seguinte: então, prendendo-o, o levaram e o puseram em casa do sumo sacerdote, e Pedro seguia-o de longe. Vamos lá para Atos agora, capítulo 4, a partir do versículo 1. E estando eles falando ao povo, sobrevieram os sacerdotes e o capitão do templo e os saduceus, doendo-se muito de que ensinassem o povo e anunciassem em Jesus a ressurreição dentre os mortos. E lançaram mão deles e os colocaram na prisão até o dia seguinte, pois já era tarde. Muitos, porém, dos que ouviram a palavra creram, e chegou o número desses homens a quase 5.000. E aconteceu no dia seguinte reunirem-se em Jerusalém os seus principais, os anciãos e os escribas, e Anás, o sumo sacerdote, Caifás, e João e Alexandre, e todos quantos haviam da linhagem do sumo sacerdote, e pondo-os no meio, perguntaram: com que poder ou em nome de quem fizeste isso? Agora vamos lá para Atos capítulo 6, versículo 20. Atos capítulo 6. Atos capítulo 5. A partir do versículo 26. Então foi o capitão com os servidores e os trouxe não com violência, porque temiam ser apedrejados pelo povo, e trazendo-os apresentaram ao conselho, e o sumo sacerdote os interrogou, dizendo: não vos admoestamos nós expressamente que não ensinasseis nesse nome, e eis que enchestes Jerusalém dessa vossa doutrina, e quereis lançar sobre nós o sangue desse homem. Pedro, porém, respondendo, e os apóstolos disseram: mais importa obedecer a Deus do que aos homens. Essa é a palavra de Deus. Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, que essa palavra, Senhor Deus, encontre morada nos corações nessa manhã, em nome de Jesus, amém. Podeis sentar. Há aproximadamente 2 meses, irmãos, eu tenho pensado muito na minha vida sobre este tema: atitudes diferentes em cenários iguais. Porque existem 2 verdades que eu quero apresentar nessa manhã. A primeira: a derrota de hoje não significa derrota amanhã. E a segunda verdade, igualmente importante, é: a vitória de hoje não significa vitória amanhã. Nós, nestes 3 textos, vamos enxergar 3 cenários iguais, mas com atitudes diferentes de um homem, o apóstolo Pedro. O apóstolo Pedro foi chamado por Jesus Cristo para ser pescador de homens. Lá em Lucas capítulo 5, a partir do versículo 1, enxergamos todos os detalhes disso. Pedro pescava e o Senhor operou um grande milagre. Por quê? Porque até o presente momento em que Jesus chega, Pedro não pega absolutamente nada. Mas Jesus faz o milagre, convoca Pedro e Pedro vai. Irmãos, temos que concordar uma coisa: Pedro foi o apóstolo que viveu experiências intensas ao lado de Jesus. Discutivelmente, as mais intensas. Algumas negativas, é verdade, mas outras extremamente positivas. Mas mesmo diante de tantas experiências, mesmo diante dessa companhia de Jesus, Pedro e os demais apóstolos não estavam preparados para a partida do Senhor. Falando de Pedro especificamente, o Senhor inclusive avisa a ele que
antes que o galo cantasse, 3 vezes ele negaria a Jesus. E aqui, irmãos, depois da prisão de Jesus, nós chegamos no cenário onde Pedro teve uma atitude terrível. Ele seguia Jesus, só que de longe. É o que nos diz o versículo 54 do texto de Lucas que lemos. Ele seguia Jesus de longe. Quem segue Jesus de longe tem um problema. Porque nós não temos que seguir Jesus de longe, nós temos que seguir Jesus de perto. Ele tentava se esconder e ele entra no sinédrio tentando se passar como alguém que estava ali, como qualquer outra pessoa, até que uma luz se acende e ele é acusado de ser um dos que seguia a Jesus. E Pedro, ele diz algo terrível no versículo 57. Ele diz assim: eu não o conheço. Ele nega Jesus dizendo: eu não o conheço. No versículo 58, ele nega, mas de um jeito diferente. Ele diz assim: eu não sou um deles. Pedro, uma hora depois, nega Jesus novamente, dizendo ao homem que dizia: você é um deles. Ele disse assim: eu não sei o que você está falando. Diante daquele cenário, no sinédrio, sendo acusado de ser um seguidor de Jesus, ele nega Jesus 3 vezes. Ele trai a fé. Ele trai Jesus. Ele trai os companheiros, aqueles que andavam com ele. Ele trai. O galo canta e Jesus olha para ele. Jesus olha para ele fixamente e o galo canta. E não é assim, irmãos, muitas vezes conosco, porque Pedro disse para Jesus: eu vou com o Senhor até a morte. Quantas promessas nós fazemos ao Senhor, quantas promessas nós fazemos para aqueles que seguem ao Senhor, quantas promessas nós fazemos a tantos, e nós não cumprimos elas. Só que sempre há um galo que vai cantar. Se você é filho de Deus, há sempre um galo que cantará, para nos fazer lembrar daquilo que prometemos e não cumprimos. Agora, se você não é filho de Deus, não vai acontecer absolutamente nada. Mas se você é um filho de Deus, o galo vai cantar e você vai cair em si. Esse galo pode ser uma mensagem, este galo pode ser uma circunstância, esse galo pode ser uma série de coisas que Deus vai usar, porque deixa eu dizer uma coisa para nós aqui. O Senhor não se conforma, não aceita que nós vivamos no erro, no pecado. Ele vai providenciar um galo que nos fará lembrar das coisas onde estamos errando. Coisas, irmãos, que nos trazem à memória. O sentimento de Pedro aqui reflete diretamente o que deve sentir um filho de Deus ao som de um galo. O choro. Ele chora amargamente, dominado por uma tristeza que eu nem consigo imaginar, aquela tristeza que Pedro sentia naquele momento. Neste cenário, Pedro tem uma atitude onde ele é totalmente derrotado. Só que eu quero repetir a frase que disse no começo da mensagem: a derrota de hoje não significa derrota amanhã.
3 dias e 3 noites se passam, Jesus ressuscita, Jesus está interessado na restauração de Pedro. O anjo diz: avisem os discípulos e a Pedro acerca de um encontro na Galileia. E esse encontro acontece. O que Pedro está fazendo? Pescando. O Senhor disse que ele seria pescador de homens, mas ele estava pescando não homens, mas peixes. E o Senhor prepara tudo. Olha que coisa interessante. Em Lucas 5 vai dizer que ele passou a noite pescando e não pescou nada. Aqui, na hora da restauração, a mesma coisa. Ele passou a noite inteira pescando e não pescou nada. Jesus diz lá em Lucas 5, joga a rede no mar. Jesus, lá no mar da Galileia, onde ele estava pescando, disse a mesma coisa: joguem as redes do lado direito. E aí os peixes vieram. Como se Jesus quisesse ensinar a Pedro: eu continuo o mesmo. O chamado continua o mesmo. Lembra? Foi lá você pescando que eu te chamei para ser pescador de homens. O meu poder é o mesmo. E Jesus chega então até Pedro, por quê? Jesus aparece a primeira vez, Pedro não faz nada, embora ele tenha saído correndo com a notícia que Jesus havia ressuscitado. Ele e João correram. Só que olha, Jesus aparece a primeira vez, aquele homem impulsivo, não faz nada. Jesus aparece uma segunda vez e nada. Porque olha o que a tristeza faz, a culpa faz. Só que Jesus, do mesmo jeito que não aceita que a gente fique em pecado, o Senhor Jesus também não aceita que a gente fique prostrado. Então Jesus vai ter sempre uma palavra de restauração para aquele que chora amargamente diante de um erro. Louvado seja Deus. E Jesus chega então para Pedro e restaura Pedro com 3 perguntas iguais. Você me ama? Você me ama mais do que estes me amam? E Pedro diz sim. A primeira, a segunda, a terceira vez. Quantas vezes Pedro negou? Usando o quê? Sua boca. E quantas vezes Jesus pergunta para Pedro e faz com que Pedro fale que o ama? 3 vezes também. Jesus restaura Pedro. E Pedro nunca mais pescou novamente. Pelo menos a palavra de Deus não traz nenhum registro. Ele foi fazer aquilo que Jesus o havia chamado. A derrota de hoje não significa derrota de amanhã. Jesus sobe aos céus. A igreja é inaugurada, ali em Atos capítulo 2, embora tenha sido fundada por Jesus, ali em Atos 2 é a grande inauguração da igreja. Pedro prega, milhares se convertem, e Pedro e João estão indo em direção ao templo e há um coxo, há um paralítico. O paralítico pede esmola a Pedro. Pedro diz assim, Pedro e João disseram: nós não temos nem ouro e nem prata, mas o que nós temos nós te damos. Em nome de Jesus o Nazareno, levanta e anda. Aquele homem que há poucos dias atrás estava em um sinédrio dizendo: eu não conheço, eu não sou um seguidor, eu nem sei o que você está falando. Agora está dizendo: em nome de Jesus o Nazareno, levanta e anda. Só que é claro que isso trouxe repercussão. O que aconteceu? Os que estavam naquele sinédrio prenderam Pedro e João. E aqui, mais uma vez, pela segunda vez, Pedro estava em um sinédrio, sendo mais uma vez questionado. Só que agora, Pedro vai ter uma atitude diferente. O cenário é igual, só que a atitude vai ser diferente. O mesmo cenário da negação se forma, só que agora Pedro não está mais seguindo Jesus de longe. Pedro não está querendo se esconder.
Muito pelo contrário, Pedro agora era o próprio interrogado, junto com João. Então o questionamento veio, o texto que lemos aqui. Com que poder e em nome de quem vocês fizeram isso? E agora, Pedro, o que dizer? O que responder? A oportunidade surgiu novamente. E o que Pedro responde? Ele diz assim: autoridades do povo e o próprio povo, saibam de uma coisa, que é em nome de Jesus o Nazareno que nós fizemos o que fizemos. Ele declara a fé em Jesus Cristo, uma atitude diferente diante de um cenário igual. Mas ele não diz isso, ele não para por aí, ele fala assim: esse Jesus Nazareno que vocês crucificaram. E deixa eu dizer mais, só há salvação no nome de Jesus. Uma atitude completamente diferente, parece que é outro Pedro aqui. E o que há entre essa primeira atitude e essa segunda atitude? A restauração que Jesus oferece. A restauração de Jesus. Isso significa que se você está derrotado diante de uma situação que aconteceu na sua vida, Jesus está aqui para restaurar. E diante de uma nova oportunidade, você terá condição pelo poder do Senhor e cheio do Espírito Santo, que é a situação aqui, fazer algo diferente do que você já fez. Pelo poder do Senhor, que é especialista em dar uma nova chance, que é especialista em dar um recomeço. Em nome de Jesus, ouça isso que o Senhor está dizendo para nós nessa manhã: Jesus nunca vai desistir de nós, por pior que tenha sido o nosso erro. Jesus nunca vai desistir de nós. Jesus nunca desistiu de mim. Nunca. Mesmo diante de tantos erros que cometi ao longo da minha vida, o Senhor Jesus nunca desistiu de mim. O Senhor Jesus nunca desistiu de você. O Senhor Jesus nunca vai desistir daquele que aceita a restauração que Ele oferece. Não precisa ser igual, uma atitude ruim, não precisa. Não precisa. Só Jesus pode oferecer. Pedro não nega mais o Senhor. Muito pelo contrário, Pedro exalta o Senhor. O cenário era o mesmo, as pessoas eram as mesmas, mas a atitude foi completamente diferente. Só que há uma coisa que a gente precisa enfatizar. Se não fosse o encontro de Jesus ali no mar, isso não teria acontecido. O que a palavra de Deus nos ensina com isso? Que tudo o que fazemos, fazemos por Jesus, para Jesus e através da força de Jesus. Você não vai conseguir, eu não vou conseguir, nós não vamos conseguir ter uma atitude diferente diante de uma situação terrível sem Jesus. Não vamos conseguir, mas com Jesus. Mas com Jesus, não há atitude que não possa ser diferente. Com Jesus, não há. Com Jesus não há. Com Jesus. Senhor, eu não consigo perdoar. Com Jesus consegue. Consegue. Senhor, eu não consigo vencer este pecado, este vício. Com Jesus consegue. Porque eu creio que a palavra de Deus é verdadeira. E se a palavra de Deus diz que aonde o pecado abundou, superabundou a graça, eu creio que pelo poder da graça se consegue. É um processo, é trabalhoso, sim, o processo de restauração às vezes leva um tempo, sim, mas com Jesus conseguimos. Com Jesus conseguimos.
a derrota de hoje não significa derrota de amanhã. Consequentemente, após a restauração, as atitudes são diferentes, independente do cenário. As atitudes são diferentes. E é interessante porque o texto segue os doutores da lei, os sacerdotes e me perdoem a expressão, e toda a corja de hipócritas que estavam ali, ficaram admirados. Esses homens não são indoutos, e eles estão falando ousadamente. Por quê? Porque eles estavam com Jesus. Com Jesus. Pedro e João foram libertados, e eles foram comunicar à igreja o que havia acontecido. E o que a igreja fez? Se reuniu e orou e louvou a Deus. Em Atos 4:24 diz assim, a igreja dizendo: Tu és soberano Senhor. Só que no começo da mensagem eu disse, a derrota de hoje não significa derrota de amanhã, mas a vitória de hoje não significa vitória de amanhã. E por que eu digo isso? Porque, irmãos, às vezes, quando nós achamos que está tudo bem, e realmente está, podemos baixar a guarda. Mas isso não pode acontecer. Nós devemos continuar vivendo com Jesus. Nós devemos continuar próximos de Jesus, nos deixando ser edificados por Jesus. Por quê? Porque a atitude pode voltar a ser uma atitude ruim. A vitória de hoje não significa vitória amanhã. O que Pedro e João fizeram? Foram até a igreja, comunicaram tudo e eles oraram. Buscaram a presença do Senhor. Só que, o que estava acontecendo? Eles continuaram pregando. Por quê? Os doutores lá e toda a corja de hipócritas proibiram eles de pregar. Nós estamos avisando vocês, a palavra que usa a expressão expressamente, que não é para pregar. E o que eles fizeram? Foram lá e continuaram pregando. E as pessoas continuaram confessando Jesus. Com isso, foram presos de novo. Só que o Senhor os libertou da prisão, miraculosamente. E o que o anjo disse para eles ali? Voltem lá para o templo e preguem. E o que eles fizeram? Foram lá e pregaram. Na hora que o sacerdote chegou no outro dia, eles não estavam na prisão, mas eles não tinham fugido, eles tinham ido pregar. Foram presos de novo, chamaram de novo. E daí os sacerdotes, pela terceira vez, estavam ali questionando. E o cenário, pela terceira vez, foi desenhado, e Pedro estava lá novamente, no mesmo sinédrio, com as mesmas pessoas, depois de ter negado, depois de ter afirmado com ousadia que Jesus era de fato o Senhor, e pela terceira vez ele estava lá. E aí o sumo sacerdote e a corja de hipócritas falaram o seguinte: nós avisamos que não era para vocês ensinarem mais, e eles não falam o nome de Jesus, que não eram para vocês ensinarem mais acerca desse homem. Sim, e eles ouvindo. E vocês ainda nos acusa do sangue desse homem estar sobre nós. Nós não avisamos que não era mais para vocês pregarem. E qual é a resposta de Pedro diante daquele cenário? Importa obedecer a Deus e não aos homens. Louvado seja Deus. Mas olha, ele continuou na presença do Senhor. A vitória hoje não significa vitória amanhã. Pedro falaram claramente. Interessante, ele invoca novamente a ação de Deus. E Pedro diz, fantástica essa frase dele: nós e o Espírito Santo somos testemunhas do fato que Jesus ressuscitou.
Nós somos testemunhas. O que ele disse lá na negação? Eu não sou um deles. Eu não vi nada. E o que ele está dizendo agora? Nós somos testemunhas. Ele disse, em outras palavras, eu conheço esse Jesus. O que ele disse lá no começo, lá na negação? Eu não conheço. E agora? Eu conheço esse Jesus. Eu sou testemunha desse Jesus. E Pedro sabia muito bem o que estava falando, porque ele era íntimo de Jesus. Teve muita raiva, claro, etc. Só que Jesus nos ensina que não é porque negamos ontem que vamos negar hoje. Passando pelo processo da restauração, nós vamos ter uma atitude completamente diferente. Mas é importante, porque isso vai continuar acontecendo. Por isso que não podemos nos afastar de Jesus nunca, para continuarmos professando a fé no Senhor Jesus, nos livrando daquelas atitudes que nos trouxeram choro, vergonha e amargura. Qual a diferença de Pedro e nós, irmãos? Nenhuma. Se ontem nós erramos, não significa que temos que errar hoje. Mas se você errou, Cristo pode restaurar você para que você acerte hoje e continue acertando. Mas a vigilância se faz necessária. E eu termino essa mensagem como comecei. A derrota hoje não significa derrota amanhã. Mas a vitória hoje não significa vitória amanhã. Que Deus nos abençoe ricamente.